Queria que você abrisse aí em Juízes capítulo 6, e eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, irmãos, mas essa semana o Senhor me deu uma palavra especial em cima desse texto, e eu queria compartilhar com você nessa semana. Juízes capítulo 6, e a princípio nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16, do versículo 11 ao versículo 16, vou dar um tempinho, lá no comecinho da Bíblia, Juízes capítulo 6, que frio, né, irmãos? Que frio, hoje para levantar da cama, misericórdia, que frio danado. Todos acharam aí, Juízes capítulo 6, vou dar mais um tempinho aí, Juízes capítulo 6, aí nós vamos lá, a partir do versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força, livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor a lhe dizer: Já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fossem um só homem. Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez nessa manhã, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Nós queremos, Pai, nessa data tão especial, sairmos daqui hoje renovados com a tua palavra, renovados através daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Faz mais uma vez, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, e que eu possa nesta manhã ser a sua boca nesta igreja, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse era um tempo em que não havia reis, ainda. Nesse período não havia reis, e o Senhor havia levantado alguns homens e algumas mulheres para serem chamados como juízes, aqueles que julgavam a necessidade do povo. Então, à medida que ia tendo demanda do povo, à medida que ia tendo algumas dificuldades, à medida que tinha uma certa, ainda que pequena, organização para que eles pudessem viver em sociedade, quem comandava, quem dava as ordens neste período aqui, eram os juízes. E aqui, Gideão foi, de todos os juízes que foram levantados, ele é o mais proeminente, é o que mais apareceu, e assim, é o que teve uma experiência que mais salta aos nossos olhos, que mais chama a nossa atenção. E aqui, irmãos, eram tempos difíceis, como na maioria das passagens do povo de Israel, como na maioria dos tempos do povo de Israel, eram tempos difíceis, tempos de muita dificuldade. E aqui o que estava acontecendo? Eles já estavam vivendo na terra prometida, aquela terra que um dia o Senhor prometeu, aquela terra que manava leite, que manaria leite e mel. Eles já viviam nessa terra prometida. Entretanto, mais uma vez, por se afastarem de Deus, por cometerem pecados, por se distanciarem daquilo que Deus havia pedido para que eles fizessem, mais uma vez, eles estavam vivendo perseguições, eles estavam vivendo um tempo de muita dificuldade, eles estavam vivendo em cavernas, estavam na terra que Deus havia prometido para eles, tinham tudo para ter uma ótima vida, uma excelente vida, entretanto, viviam em cavernas e estavam sendo seguidamente saqueados pelos medianitas, e tudo por causa do pecado, tudo por causa de não ouvir a voz de Deus. E é nesse período aqui, irmãos, nesse contexto, para você entender um pouquinho, é nesse contexto, é neste momento que
o Senhor levanta um homem, o Senhor chama um homem. E aqui eu quero falar exatamente a respeito disso. Um homem improvável, um homem comum como eu, como você, como seria uma mulher comum como eu e como você. E o Senhor escolhe uma pessoa comum entre todo aquele povo, uma pessoa simples, para libertar o povo de Israel. E eu queria começar aqui, irmãos, com uma observação. E talvez, à medida que a gente for avançando aqui, você vai se identificar com muitas coisas e com muitas características, talvez dentro da sua vida, talvez dentro da sua família, muito parecidas com a vida e a família de Gideão. Olha que coisa interessante, no versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor, se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Olha que coisa interessante, irmãos. E eu falo muito isso aqui em tempo de dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades geral, quando às vezes alguém vem me procurar um aconselhamento, às vezes um homem, ou um casal, ou um jovem. Nós precisamos entender, e principalmente nós que somos povo de Deus, nós que andamos com Deus, e nós que cremos em Deus, e confiamos que Ele está no controle da nossa vida, a gente precisa entender que na nossa vida, falava esses dias com o irmão, né? A gente precisa entender que na nossa vida existe o ideal, aquilo que eu quero, aquilo que é o melhor para a minha família, aquilo que é o melhor para o meu casamento, aquilo que é o melhor para os meus filhos, aquilo que é melhor para a minha vida em geral. Existe o ideal, eu queria isso. Ah, que bom se fosse assim. Entretanto, irmãos, muitas vezes, e talvez na maioria, dependendo do período da vida que você esteja vivendo, talvez na maioria das vezes, o ideal não vai surgir naquele momento. Mas nós como filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, nós precisamos aprender a viver com o real, com aquilo que temos. Pastor, por que você está falando isso? Olha o ensinamento que Gideão nos dá. Está dizendo aqui que ele estava malhando o trigo em um lagar. O que é um lagar? Lagar é uma ferramenta, irmãos, que ela é feita para malhar essencialmente uvas, para moer uvas, para tirar o suco das uvas. E em algumas ocasiões ela serve também para fazer o mesmo trabalho, a mesma moagem das azeitonas. Mas aqui diz o texto que ele estava usando um lagar. O escritor faz questão de fazer essa observação para mostrar para mim e para você que eram tempos difíceis, eram tempos de dificuldades. E nos tempos de dificuldades que o Senhor levanta grandes homens, grandes mulheres. É no tempo de dificuldade que são forjados grandes homens e grandes mulheres. Então aqui o texto faz questão de mencionar que Gideão estava malhando o trigo num lagar, numa ferramenta que era essencialmente usada para malhar uvas e não malhar trigos. Mas o que acontece aqui, irmãos? Eram tempos de dificuldades, acabei de dizer. Eles estavam vivendo em covas, vivendo em cavernas, porque tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles produziam para sua própria família, para sua própria subsistência, eles eram saqueados pelos medianitas. Então era um tempo que não tinha ferramenta, era um tempo que não tinha fartura, era um tempo que não tinha os animais ideais, era um tempo que não tinha emprego, era um tempo que não tinha renda, era um tempo de muita dificuldade. Mas Gideão se adaptou àquele momento difícil. Então a lição que fica para nós nessa manhã, para mim e para você nessa manhã, muitas vezes na minha e na sua vida, nós não vamos ter o ideal. Ah, pastor, eu queria o ideal para minha casa, eu queria oferecer o melhor para os meus filhos, eu queria oferecer o melhor para minha esposa, eu queria oferecer o melhor para mim mesmo, eu queria morar numa casa tal, eu queria trabalhar na empresa tal, eu queria ter. Muitas vezes nós não vamos ter isso. Agora, por isso, Deus nos abandonou, por isso nós vamos deixar de viver, por isso nós vamos ter uma vida depressiva. Não, talvez seja apenas um momento. Na vida de Gideão era um momento. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade, um momento de perseguição, um momento de opressão. Entretanto, Gideão não deixou de viver por causa disso. Ele se adaptou ao momento que ele estava vivendo. E muitas vezes é o que eu e você não sabemos fazer.
Não sabemos fazer. Eu sempre digo isso, irmãos, e aqui não é ensinamento, não é palavra de motivacional, não é ensinamento coach, eu não curto essas coisas. Agora, a gente precisa entender, mas é para a gente entender, e a nossa vida é assim, eu sempre falo isso. 85, 90% das coisas da nossa vida, o dia a dia, funcionam bem, caminham bem, mas muitas vezes a gente gasta quase toda a nossa energia naqueles 15, 10% que não está funcionando bem. E a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades, a lidar com o momento que não é o ideal, mas é o real, é o que eu tenho. Para ser bem claro aqui, para você entender de maneira bem... o ideal, eu queria que o ideal para minha família era que meu filho estudasse em tal colégio, que a minha esposa não precisasse trabalhar. Eu falava essa semana, conversando com um casal, eu e a Marisa, e a Marisa conversava com um casal que nós fomos visitar, e a Marisa citou uma época da nossa vida que ela falava assim, eu teve um período na minha vida, com as minhas filhinhas pequenas, que veio um desejo muito forte no meu coração de não trabalhar mais, trabalhar fora, em casa... e trabalhar, ficar só em casa, cuidar da casa, cuidar do Josimar e cuidar dos meus maridos. Aí eu gostei, não precisei falar nada. Aí ela pegou e falou assim para o casal, né? Só que o Josimar chegou para mim, e nós sentamos e conversamos, e ele falou assim, não há problema nenhum, eu te apoio. Entretanto, nós vivemos hoje com X, agora a gente vai viver com Y. Aí a Marisa pensou, não, eu vou continuar trabalhando, dá para manter as duas coisas. Por quê? Porque ela não queria, em primeiro lugar, ela sempre trabalhou a vida inteira, ela gosta de trabalhar. Em segundo lugar, a nossa vida ia dar uma mudada grande. Então assim, qual seria o ideal? O ideal seria que eu tivesse um salário, que eu ganhasse o mesmo salário, sem ela trabalhar. Seria maravilhoso. Quantos queriam isso? Você já pensou, irmãos? É maravilhoso. E eu sei que tem muitas mulheres aqui, pastor, se eu pudesse, que eu já conversei com muitas de vocês, pastor, se eu pudesse, eu trabalharia só meio período. Pastor, se eu pudesse, eu trabalharia só home office. Pastor, se eu pudesse, eu trabalharia por conta nos dias que eu sei que a grande maioria aqui, não é fácil, irmãos, não é fácil. Ontem eu conversava com outro casal aqui, e a mulher dizia para mim que ela levanta todo dia 4:30 da manhã, 4:30 da manhã. Já pensou que levantar com a maioria de vocês, eu já fiz muito isso também, hoje não preciso levantar tão cedo, mas levantar 4:30 da manhã para, que nem no meu caso, dormir depois da 1h da manhã, não consigo dormir antes desse horário, a minha vida inteira foi assim. Então assim, hoje eu já me acostumei, eu durmo 5, 6 horas por dia, eu estou satisfeito, já me basta. Agora, você já pensou você fazer isso uma vida inteira? Agora, existe o real e existe o ideal. O ideal seria, entretanto, pastor, eu já conversei com muitas mulheres aqui que viveram um drama, que durante um período, os seus filhos estudarem, nós vivemos uma sociedade louca. Conversava ontem com o Everton e com o Emerson, nós estávamos falando sobre isso, sobre educação na escola, né? Nós vivemos, irmãos, a escola particular hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com o que está nas apostilas dos nossos filhos, aquela escola que você paga caro, assim como eu, aquela escola, você precisa dar uma olhadinha lá de vez em quando na apostila de história, na apostila que fala sobre a história do Brasil, sobre comportamento, vai dar uma olhadinha, o que tem na escola particular, não estou falando da escola pública não. Então nós precisamos acompanhar o ensino dos nossos filhos, muitas vezes nós não conseguimos. Então, se a escola, e a questão do ensino também, se a escola particular já não está fácil, vocês imagina a escola pública, e conversando já tive conversas e aconselhamento com muitos casais que entraram em crise, porque durante um determinado período da vida, tiveram que tirar os filhos da escola particular, e colocar na escola pública, e entraram em desespero, o que vai ser da minha vida agora? E sabe, irmãos, eu lembro que uma vez uma mulher veio conversar comigo, gente séria, gente que temente a Deus, gente que criava os filhos nos bons princípios, e ela veio angustiada compartilhar comigo e com a Marisa, dizendo da angústia dela de tirar os filhos da escola particular. E eu disse a ela, falei, olha, Deus tem visto a sua fidelidade, Deus tem visto o seu zelo com os seus filhos. Deixa eu dizer algo, tudo aquilo que talvez os seus filhos iam receber numa escola particular, eu tenho certeza e a convicção que o Senhor vai os recompensar
na escola pública. Fique tranquila, descanse o seu coração, faça a sua parte. E assim se cumpriu, irmãos, assim se cumpriu. Até hoje acompanho os filhos e assim literalmente se cumpriu. Então, o que a gente precisa, irmãos, é aprender a viver bem com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Pastor, eu tenho formação, eu tenho bacharelado, eu fiz um monte de coisa, eu tenho doutorado, mas no momento na empresa eu sou um carimbador. Você é um carimbador? Seja o melhor carimbador da empresa, da região, para que na hora que vir a oportunidade, você possa oferecer o seu melhor também. E aqui o que está acontecendo? É tempo de crise, é tempo de escassez, é tempo de opressão. Tudo aquilo que eles produziam, os medianitas roubavam, saqueavam. Mas mesmo assim, Gideão não deixava de trabalhar. Gideão não deixava. Eu não tenho a ferramenta ideal, eu não tenho aqui o que eu preciso para fazer exatamente como tem que ser feito. Entretanto, eu preciso improvisar, eu preciso alimentar a minha família, eu preciso produzir, eu vou usar o que tem. Então ele usava uma ferramenta que era usada para malhar uva, para moer o trigo, para ele poder sustentar a família dele. Então a gente precisa disso, irmãos, que eu e você precisamos é disso, saber viver com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Talvez hoje os dias que você tem vivido, são dias de muita escassez, são dias de muita necessidade. Pastor, eu já trabalhei numa empresa que eu ganhava 3, 4, já conheço pessoas aqui entre nós. Pastor, eu já estou vivendo hoje com um terço do que eu ganhava alguns anos atrás. Estou vivendo hoje com metade do que eu ganhava antes da pandemia. Estou vivendo... Amém, irmãos, amém. Acho que a grande maioria de nós passamos por isso. Agora, não é porque hoje eu ganho menos do que eu ganhava lá atrás, que a minha vida acabou, que a minha vida está arrasada. Não, nós dependemos de Deus. Eu sempre digo isso, irmãos, nós não dependemos de Lula, nós não dependemos de Bolsonaro, nós dependemos de Deus. Esses políticos influenciam a nossa vida? Claro que influenciam, mas eles não têm o poderio de decidir ou direcionar a nossa vida para a direita, ou para a esquerda, para frente, não. Nós dependemos de Deus. O que nós precisamos é: Senhor, capacita a minha mente, Senhor, me dá ideias, me livra de embaraços, Senhor, abre oportunidades. É isso que nós precisamos. E Gideão aqui não estava preocupado, irmãos, se ele tinha ou não tinha ferramenta. Ele não estava preocupado se talvez ele poderia ou não ser saqueado. O que ele estava preocupado é: eu preciso produzir, eu preciso sustentar a minha família, eu preciso fazer. Se tem que ser feito, eu vou fazer. Então a primeira lição que fica para nós é isso, né? Existe o ideal, existe o real. Talvez o ideal para a sua vida, pastor, nada do que é o ideal, do que eu imaginei, do que eu sonhei, não está acontecendo hoje. Minha vida está muito diferente. O que eu sonhei para os meus filhos ainda não está acontecendo. O que eu sonhei para o meu casamento ainda não está acontecendo. O que eu sonhei para a minha vida financeira e profissional ainda não está acontecendo. Mas, meu irmão, se esforce, minha irmã, se esforce. Continue. Que no tempo certo, quando vir a oportunidade, você vai estar preparado, você vai estar preparado em nome do Senhor Jesus. Amém? Tempos difíceis forjam homens e mulheres fortes. É no tempo difícil, irmãos, é no tempo de dificuldade que nasce homens e mulheres fortes. É nesse tempo. Tempos fáceis, homens e mulheres frágeis. Tempos difíceis, homens e mulheres fortes. É nesse tempo, é nessa hora que Deus conta com o meu e com o seu ânimo. Olha o que diz aqui, voltando um pouquinho lá para o começo, olha o que diz aqui no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas durante 7 anos. Irmãos, como isso é incidente de tempos em tempos, fizeram os filhos de Israel o que era mal. Parece alguém que eu conheço, né? Parece alguém que todo dia de manhã eu olho no espelho lá, não parece? Não parece aquela pessoa que você vê todo dia em frente ao espelho? Porque que muitas vezes, irmãos, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o caminho que deve andar, a gente sabe a decisão que deve ser tomada, e muitas vezes nós não fazemos como devemos fazer. E olha aqui o que acontece, todas as vezes acontecia com o povo de Israel. Falei a semana passada sobre isso, falei exatamente sobre isso a semana passada. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Eles estavam vivendo dias difíceis,
eles estavam passando por lutas, estavam passando por dificuldades, mas primeiramente, o escritor faz questão de mostrar para mim e para você, que eles haviam tomado decisões erradas, e entre elas a principal, decidiram se afastar de Deus. Primeira decisão errada foi se afastar de Deus, e por causa disso, eles estavam sofrendo essas consequências. Aí versículo 2, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes das cavernas. Eles nem falam aqui edificações, casas, falam covas. Eles estavam na terra que o Senhor havia prometido para eles que ia dar. Olha, eu prometo para vocês, vou levar vocês, vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra produtiva, vocês irão viver bem. Mas aqui o texto diz que eles estão nessa terra, mas não estão usufruindo do melhor dessa terra, ou seja, estão vivendo em covas, estão vivendo em cavernas. E por quê? Porque tomaram decisões erradas e se afastaram de Deus. Tinham tudo para viver o melhor da vida, tinham tudo para experimentar o melhor desta vida. Entretanto, estavam vivendo aqui um tempo de opressão. Eu sempre falo isso, irmãos, cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as decisões que você toma, porque as nossas decisões geram consequências. Pablo Neruda, né, o poeta chileno tão famoso, ele tem a frase que eu gosto muito, ele diz que você é senhor das suas decisões, mas escravo das consequências, e é literalmente isso. Eles tomaram decisões erradas, e tudo aquilo que Deus tinha liberado para eles, toda a prosperidade, todo o tempo de paz, todo o tempo de alegria, tudo aquilo que eles podiam usufruir daquele lugar maravilhoso, eles não estavam experimentando. O Senhor permitiu que os inimigos tomassem aquilo que era de direito deles. Então, prevalecendo durante 7 anos, vivendo em cavernas. Aí versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. Ou seja, todas as vezes, irmãos, eles semeavam, eles plantavam, a terra era boa, eles plantavam e a terra dava, eles semeavam e a terra dava, e todas as vezes que eles plantavam, que eles semeavam, chegava o tempo da colheita, então depois deles colherem, os medianitas e os amalequitas iam lá e saqueavam tudo, porque era um exército poderoso, era um exército muito maior do que o deles. E aí versículo 4, e contra ele se acampava, e destruindo os produtos da terra, até que a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Você já pensou o que é isso, irmãos? Você já pensou o que é isso? Você trabalhar um mês inteiro, e chegar no final do mês, não sobrar nada. Aqui está falando dos saqueadores, está falando dos ladrões, que levavam inclusive até os animais, as ovelhas e os jumentos. Mas você já pensou o que é isso? E talvez alguns estejam passando por isso. Trabalhar o mês inteiro, e chegar no final do mês, não conseguir nem pagar as contas que tem, e as contas só aumentando. Isso é ou não é uma opressão, guardada as devidas proporções? Aqui era uma opressão de forma literal, eles eram roubados, saqueados, e se permanecessem no lugar onde seriam mortos. Agora quantos talvez não estejam vivendo isso? Essa opressão, esse martírio de trabalha, parece que eu coloco num saco furado, parece que eu levanto cedo, chego de noite, faço, e no final do mês não sobra nada. Alguma coisa está errada. Você precisa ver aonde você está errando, aonde você está falhando. Não estou dizendo aqui que você fez como o povo hebreu aqui, não, você abandonou Deus. Claro que não, você não abandonou Deus. Esse é um fato claro, justamente porque você está aqui hoje. Mas alguma decisão, algum caminho não está legal. E o que precisa ser mudado? Gideão arregaçou as mangas e falou: olha, eles vão saquear, mas eu não vou deixar de alimentar minha família. Eu não tenho a ferramenta ideal, mas aquilo que eu tenho, eu vou fazer. E no versículo 11 ele diz lá, né? Ele estava debaixo de um carvalho de Ofra, e ele estava malhando trigo num lagar.
Ele estava numa outra região, debaixo do carvalho, escondido, porque ele sabia que se ele estivesse malhando o trigo em um outro lugar, ele seria saqueado. Então ele estava se escondendo. Eles estavam nas cavernas, por quê? Porque eles não queriam ser mais saqueados. Então eles conseguiam produzir o mínimo, o básico, para alimentar as suas famílias. Agora, e nós vamos entender aqui, à medida que nós vamos passando, nós vamos entender aqui o que Deus queria fazer e o que Deus queria ensinar para aquele povo. E o que Deus quer ensinar para mim e para você nesta manhã. Para mim e para você nesta manhã. Sabe, irmãos, medo é sinônimo de tempos difíceis. Medo é sinônimo de tempos difíceis. Tempos difíceis. E o que nos gera o medo? Gideão, ele é desafiado a liderar o povo. Você imagina, ele responde para o Senhor: Senhor, eu sou o menor de Manassés, da região, e além disso, eu sou o menor da minha casa eu sou o menor de todos, assim como era Davi. E o Senhor diz: olha, é com você que eu quero trabalhar, é você que eu quero usar. Agora vocês imaginem, irmãos, numa situação dessa, num contexto desse que eu acabei de explicar para vocês aqui, um cara ser chamado, ser desafiado, a tribo dele é a menor da região, ele é o menor da casa dele, e naqueles tempos as coisas eram literalmente assim, existia o maior e existia o menor, né? Na questão da hierarquia, e esse cara ele é desafiado a liderar um grupo grande de homens, para uma batalha, para eles serem livres desta opressão. Isso mostra para mim e para você, irmãos, que independente do momento que nós estejamos vivendo, independente daquilo que a gente já tenha vivido, ou já tenha feito de errado na nossa vida, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nunca desiste de nós. O único que pode desistir de você mesmo é você. É você. O Senhor nunca desiste de nós. Talvez até seus pais, sua esposa, seu marido, quem quer que seja, tenha desistido de você. Mas Deus nunca desiste de nós. Nunca desiste de nós. Gideão estava temeroso, estava com medo, Senhor, como que não, isso não é para mim não, estava morrendo de medo, e olha o que ele diz aqui, no versículo 13, e respondeu Gideão: Senhor, como nos sobreveio isso? Eis que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, não nos fez subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Quantos de nós, irmãos, talvez você tenha feito isso hoje de manhã, talvez você tenha feito isso ontem à noite, talvez você tenha feito isso na sexta-feira, mas quantos de nós já não questionou Deus? Deus chama ele para um desafio, e a primeira coisa que ele fala: olha, isso aí não é para mim não, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor lá da cidade, isso não é para mim não. Aí ele diz o seguinte, aí ele ainda faz uma acusação: Senhor, quando eu era pequeno, os meus pais falavam das maravilhas que o Senhor fez. O Senhor nos tirou lá do Egito, onde éramos escravos, e nos trouxe para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra de paz. Mas olha o que nos sobreveio. O Senhor está me chamando, o Senhor nos abandonou, o Senhor me abandonou, agora o Senhor está me chamando, eu não estou entendendo nada. Então ele questiona a Deus. E quantas vezes eu e você não fizemos isso? Questionar, às vezes vivendo um momento difícil, passando por uma luta, passando por uma dificuldade. Isso é algo natural, viu, irmãos? Deixa eu dizer algo, isso é algo natural. Isso é algo natural. Mas muitas vezes, irmãos, o Senhor permite algumas coisas na nossa vida para o nosso próprio crescimento, para a gente experimentar a glória e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então Gideão, ele entra nessa crise: Senhor, por que não sobreveio isso? Por que não sobreveio isso? Que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas, nas mãos dos nossos inimigos. Quando eu era pequeno, os meus pais me ensinaram que eles eram escravos na terra do Egito, que eles viviam uma vida dura, eram chicoteados, eram humilhados, viviam uma vida perversa, comiam do resto que sobrava. Aí o Senhor prometeu que o Senhor nos tiraria da terra do Egito, que o Senhor nos traria para essa terra frutífera, para essa terra boa, abençoada, para que nós tivéssemos uma vida abençoada. E agora o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma vida pior do que a que nós vivíamos como escravo no Egito. Por que o Senhor fez isso, Senhor? Por que o Senhor nos desamparou?
Este era o questionamento dele, e talvez seja o questionamento nosso, né? Muitas vezes em momentos de luta, em momentos de dificuldade. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos, o Senhor nunca vai nos desamparar, ainda que nós não estejamos entendendo nada, ainda que você não compreenda nada, saiba que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as coisas. A única coisa que o diabo não pode roubar de você é a fé, a certeza de que nós temos um Deus todo poderoso, que a qualquer momento, à medida que ele falar, agora, acabou, é assim, e o que o Senhor estava tentando ensinar para Gideão é o seguinte: meu irmão, não é por você, não é você que vai fazer nada, você precisa ter esperança e confiar, porque não é você, é a minha força. Quando ele diz, vai nesta força, ele está dizendo, vai na minha força, a força que eu estou te dando. É isso que ele está querendo ensinar para Gideão. Então, às vezes, muitas vezes, quando passamos por lutas, por dificuldades, e vem esse medo, vem esse questionamento, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou acontecer isso? E a gente não compreende nada. Então, isso gera para mim, para você, muitas vezes, uma memória traumática, e nós ficamos temerosos, e às vezes trava a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, irmãos, esses medos que nós temos, e muitas vezes medo de nos aprofundar espiritualmente na nossa vida. Porque passamos por alguns traumas na nossa vida, passamos por algumas dificuldades na nossa vida, e isso gera em nós uma memória traumática. Deixa eu contar um exemplo aqui, irmãos, eu já viajei para alguns lugares, já fiz algumas viagens e tal, mas eu tenho muita vontade de fazer um cruzeiro, viajar, fazer um cruzeiro nacional, internacional. Eu amo, porque todos os meus amigos que vão fazer esse cruzeiro, eles falam maravilhas. Cruzeiro é maravilhoso. Eu nunca vi alguém, o único que eu ouvi falar mal de cruzeiro foi o pastor Hernanes Dias Lopes, que ele foi fazer um cruzeiro, aí ele pegou lá, o navio quase virou, ele falou, nunca mais eu vou. Ele falou, irmãos, eu já tive 200 experiências boas, mas nesse dia que eu fui, eu passei muito mal, ele pegou lá uma marola, lá um trem, passou muito, foi o único na vida que passou por isso, porque a maioria de vocês, e alguns aqui já fizeram, falam maravilhas do cruzeiro. Só que a minha esposa, ela morre de medo de mar, de navio, de barco, ela já até andou algumas vezes em umas escuras da vida, mas ela tem muito medo. E por quê? Ela tem muito medo. A Marisa, família muito grande, ela é uma família muito grande, e quando eles iam viajar muito em família, iam para a praia, né, acampar, viajavam e tal, e os primos e as primas dela brincavam muito com brincadeirinha de afogar, então a Marisa tem pavor de água. Nós fizemos natação, fui fazer natação um tempo com ela, para ela perder esse medo, foi na época que ela engravidou da Anne, quando ela estava perdendo o medo da água, ela engravidou da Anne. Então assim, a Marisa vai na praia, ela nem entra na água, quando ela entra na água, quando a água está no tornozelo, ela já acha que está perigoso, porque ela não gosta. Por quê? Porque na infância isso gerou um trauma para ela de água, e vive bem com isso, não faz falta nenhuma. Eu desde moleque, irmãos, eu sempre fui destemido com brinquedo, altura. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa, e o dono da nossa empresa, ele fez um churrasco, ele morava em Mariporã, ele fez um churrasco para toda a empresa lá nesse sítio dele em Mariporã. Ele levou toda a empresa para lá. E ele tinha uma antena de rádio, irmão, mais gigantesca, era uma antena, acho que mais fina que essa coluna aqui. E ele precisava mexer no negócio lá na ponta tinha uns 20 caras lá, era bem magrinho. Ele falou, precisava tirar mais, não vou. Eu falei, não, deixa, eu nunca tive medo de altura, eu subi lá, mas fui lá, fiz o que precisava fazer para ele, peguei o negócio que precisava e tal. Eu não tinha medo de altura nenhuma, era uma torre altíssima, eu sempre fui assim. Só que em 2009, eu fui para o Nordeste numa viagem, e aí eu fui naquele beach park lá no Ceará, e lá tem tem alguns irmãos aqui que já foram, já compartilhei, e lá tem um toboágua lá que chama Insano, que é o maior do mundo, 44 metros, irmãos. E eu não tenho medo de altura, tá? Eu fui no negócio. Irmãos, você desgruda do negócio quando você cai, depois você entra na internet e vê aí. E eu fiquei com trauma, literalmente, a partir daquele dia. Eu vou no carrossel, no cavalinho, eu vou meio com medo, assim. E eu sempre fui destemido, irmãos. Ia num parque de diversão, esse aparelho aqui é o mais perigoso que tem, é esse que eu quero. E eu fiquei meio... Eu vou com as minhas filhas nos parques aí, irmãos, elas têm que e faço vergonha, toda vez que eu vou, eu ponho tudo para fora, uma vergonha. Eu quase interditei o último parque que eu fui aí.
Só via a mulherada passando com os baldes. Fiquei, o trauma que gerou, e agora, falei, péssimo dia para ter ido naquele negócio. Eu tinha uma vida tão, gostava tanto, curtia, era tão radical. Hoje sou uma vergonha para minhas filhas que me vamos pai, vamos, você vai. Aí eu vou contra a vontade, mal-humorado, não curto, vou de olho fechado, não curto nada, porque um dia lá atrás me gerou essa memória traumática. E talvez, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, na vida de Gideão, o que tenha gerado esse trauma de eu sou o menor, a minha família é menor, a minha casa é menor, não, comigo isso não vai acontecer, porque talvez eram o que os pais incutiram no coração dele, dizendo, olha, nós viemos lá, da terra do Egito, lá nós éramos escravos, lá nós comíamos o que sobrava, lá nós éramos escravizados, e viemos para essa terra para viver o melhor dessa terra, mas infelizmente nós não estamos vivendo o melhor dessa terra, nós estamos vivendo pior do que nós vivíamos lá no Egito. A promessa não se cumpriu, o Senhor deu a terra, mas não cumpriu a promessa, o Senhor liberou a terra, mas não cumpriu a promessa. Então talvez aquilo estava incutido no coração dele, então por isso que ele dá essa resposta, não Senhor, eu não, isso não é comigo não, estou fora dessa. E aí o Senhor começa a fazer um trabalho no coração e na alma dele, quebrando todas as barreiras. É com você que eu vou trabalhar, é você que eu escolhi, é você que eu quero que liberte esse povo. Sabe, irmãos, muitas vezes a maneira em que você foi criado, muitas vezes aquilo que você ouviu, talvez dos pais, talvez que você ouviu dos avós, talvez que você ouviu na escola de alguém, tenha trazido alguma barreira para a tua vida, mas é tempo de quebrar isso, é tempo de transpassar isso, porque quando o Senhor diz para ele assim, olha, vai nesta força, ele está dizendo, olha, eu estou te dando essa força, eu estou te liberando. Versículo 14, né? Então se virou o Senhor, depois que ele vomita tudo, eu sou menor, eu não posso, não dá, o Senhor diz para ele no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força, e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não sou eu que estou te enviando. Irmãos, o que a gente precisa deixar entender e compreender aqui, deixar bem claro na nossa mente, que quando o Senhor diz para ele, vai nessa tua força, é nessa tua força que eu estou lhe concedendo, não é por você, não é na sua força, não é no seu braço, não é no seu intelecto, mas é a força que eu estou lhe concedendo, essa força que eu estou liberando para a tua vida. Esquece lá tudo que você passou, esquece toda a opressão, esquece todos os traumas do passado, todos os medos que você foi lá no insano, esquece que seus primos queriam te afogar, esquece tudo isso aí. Eu estou te fortalecendo, eu estou te dando força. Então, o Senhor está dizendo para ele exatamente isso, vai nessa tua força, a força que eu estou te dando. E aí a partir do momento, irmãos, que Gideão entende isso, que ele compreende isso, aí ele começa a reafirmar a identidade dele no Senhor, que é o que muitas vezes nos falta, irmãos, é reafirmar a nossa identidade no Senhor. O Senhor quando pergunta para ele, o Senhor quando fala para ele, olha, quando chama ele, o que ele diz? Qual que é a autoavaliação que ele faz de si mesmo? Senhor, eu sou o menor, a minha família é a menor da cidade, eu sou o menor da minha casa, então comigo não dá. E se eu perguntasse hoje para você, que se Deus te perguntasse, quem é você hoje, como que você se auto-explicaria para Deus ou para alguém? Quem é você? Ou você só fala bem quando você coloca lá no currículo, quando você vai numa entrevista de emprego? Quando o Senhor fala, Gideão, é você, ele fala, não, eu sou o menor da minha casa, menor da minha cidade, eu sou mais, não, esquece de mim, me mira, mas me erra. E se Deus chamasse eu ou você agora, como que nós nos apresentaríamos? Eu sou a menor da minha casa, eu sou muito pobre, eu sou limitado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Então, aí o Senhor diz para ele, olha, vai nesta força que eu estou dando para você. Sabe, irmãos, o que a gente precisa é entender. A Bíblia fala que nós somos pó, exatamente, nós somos pó, mas o que a gente precisa deixar bem claro, na nossa mente, e incutir na mente dos nossos filhos, é a identidade de Cristo sobre eles,
Como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Incutir a identidade, sabe? Existem muitas pessoas, irmãos, desanimadas, que desistiram da vida, que desistiram de uma evolução na vida profissional, de uma evolução na vida espiritual, porque ainda não compreenderam a sua identidade em Cristo Jesus. Não na própria força, não na próprio intelecto. As coisas são boas, é bom você cuidar do corpo, ser forte, é bom você estudar, ter mais conhecimento, isso só vai abençoar a tua vida. Entretanto, o que a gente precisa se alimentar mais é a nossa identidade em quem eu sou em Cristo Jesus, a identidade que Cristo Jesus nos deu. E é isso que Gideão estava em conflito, a identidade dele em Cristo. Então, qual é a percepção? Qual é a percepção que você tem de você mesmo? Qual a sua identidade, a sua percepção que você tem de você mesmo? Olha o que diz aqui, no versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da minha casa. O Senhor não estava preocupado com isso. O Senhor não estava preocupado se a família dele era a mais pobre, se ele era o menor de casa. O Senhor não estava preocupado com isso. O Senhor está dizendo: olha, você vai na minha força, esta força que eu estou te dando. Talvez você esteja passando por luta, passando por dificuldade, passando por um momento difícil na sua vida. Entretanto, quando você decide: Senhor, está nas tuas mãos, eu não tenho força para resolver isso, aí que o Senhor se manifesta. O grande problema é, nós queremos resolver tudo com a força do nosso braço, ou com o nosso intelecto. E o Senhor está dizendo: olha, Gideão, você não entendeu nada ainda, é eu que vou cuidar disso, é eu que vou te fortalecer. Aí no versículo 16 ele diz, né? Tornou-lhe o Senhor dizer: já que eu estou contigo, você ferirá os medianitas. O Senhor está dizendo: ó, você não entendeu nada, eu estou te fortalecendo, eu vou te dar estratégias, eu vou liberar as armas, eu vou mostrar o caminho. O que Ele nos diz é exatamente isso, que Ele nos permite é exatamente isso. Quando nós pedimos: Senhor, eu não sei mais o que fazer, agora é contigo, aí que vem as estratégias, né? Sabe, irmãos, o medo produzia limitação em Gideão, e produz limitação em mim e você também. Às vezes, as situações, o medo está ligado à dificuldade, a tempos difíceis. Quando nós passamos por situações difíceis, por lutas, é claro, o medo é natural, vem até nós, e muitas vezes o medo, alguns medos que já tivemos lá atrás, como eu acabei de citar o meu exemplo da Marisa aqui, são medos que nos trazem uma memória traumática. Entretanto, quando vem as dificuldades, o que eu preciso é reafirmar a minha identidade em Cristo Jesus. Eu já passei por outras dificuldades, já passei por outras lutas, já passei por outras batalhas. O Senhor vai me ajudar novamente nessa batalha. É isso que eu preciso entender. E aí, irmãos, para a gente concluir aqui, que tem tanta coisa hoje, eu ia até ler para vocês, mas não vai precisar não, é uma história tão conhecida que todos vocês conhecem, né? O medo produziu tanta limitação, aquela realidade, aqueles 7 anos de escravidão, aqueles 7 anos de opressão, aqueles 7 anos de ter que usar as ferramentas erradas, de não experimentar o melhor daquela terra. Aquilo produziu tanta coisa negativa no coração de Gideão, e ele se identificava como um pobre, como o menor da sua casa, e o Senhor disse: é com você que eu quero fazer a diferença. E aí, irmãos, o Senhor diz: olha, através da sua vida, eu vou levantar um grande exército, através da sua vida, através da sua liderança, eu vou levantar um grande exército, e através desse grande exército, o povo será liberto, vocês vão viver o melhor dessa terra. Ele não entendeu direito, mas ele compreendeu. Foi criado na palavra, foi criado sabendo quem era Deus. Ele decide acreditar. Aí o Senhor começa, através da vida dele, primeiro separa 32 mil homens, e o Senhor começa a dar estratégias para eles: olha, faça isso. Aí de 32 cai para 10 mil homens. Aí o Senhor fala: não, ainda não é isso, está muito grande ainda. Resumindo, irmãos, ele termina com 300 homens, um exército de 300 homens. É o exército, os 300 valentes de Gideão, que o Senhor levanta. Esses 300 valentes vencem a guerra e liberta todo este povo, e a partir daqui eles vivem aquilo que um dia o Senhor prometeu lá atrás: vocês virão para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, e através dessa terra vocês viverão uma vida próspera e abençoada no nome de Deus. Sabe, irmãos,
muitas vezes a gente olha para trás, olha para a vida dos nossos pais, para a vida dos nossos avós, para a vida dos nossos tios, para a nossa própria vida, e a gente começa a olhar e achar que a gente está fadado a isso mesmo. Eu já falei sobre isso aqui, irmãos, Todos os meus irmãos e as minhas irmãs são divorciados. Isso não é sentença para que eu seja divorciado, para que meu casamento não dê certo. Os meus pais eram separados, e já contei para vocês aqui, os meus avós eram separados, na década de 60, eles viviam juntos, mas tinham quartos separados. Eu até falei para vocês aqui, a minha mãe era o elo de ligação do meu pai, do meu avô e da minha avó. Meu avô não falava com a minha avó não falava. Então, quando meu avô queria alguma coisa, ele falava, vai lá e fala para sua mãe que eu quero isso. Aí, a minha avó falava para minha mãe, vai lá e pergunta para o seu pai que roupa que ele vai usar amanhã. Vai lá, era desse jeito, anos e anos. A minha mãe disse que a vida toda dela foi assim. Agora, porque meus pais eram separados, porque meus avós eram separados, porque meus irmãos mais velhos todos se separaram, porque eu estou sentenciado a ter um casamento fracassado. Não é porque seu avô tinha uma vida miserável, seus pais tiveram uma vida miserável, você está destinado e fadado a ter uma vida miserável. Sabe, irmão, se falou muito, e se fala um pouco ainda por aí, nos anos 90, nos anos 2000, a respeito de maldição hereditária. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a respeito de o que é maldição hereditária. A gente precisa compreender que o que aconteceu aos seus avós, que aconteceu aos seus tios, que aconteceu aos seus irmãos, não precisa acontecer com você. E eu vou te dar uma fundamentação bíblica a respeito disso, se é que você tem alguma dúvida a respeito disso, se é que você viu alguma papagaiada aí na internet. Deixa eu ler para você um texto aqui tão clássico, e eu tenho certeza que isso vai sanar todas as nossas dúvidas com relação a isso. Olha o que diz, eu queria que você abrisse comigo, nesse caso específico, eu queria que você abrisse comigo lá em Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel capítulo 18. Pastor, na minha família nenhum casamento dá certo. Pastor, na minha família ninguém consegue ter uma vida equilibrada financeiramente. Na minha família todo mundo é alcoólatra. Na família do meu pai todo mundo é alcoólatra. Na minha família todo mundo morre com câncer. Para com isso. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 19. Mas dizei, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os estatutos, e praticou por isso, certamente viverá. O profeta está dizendo aqui, a palavra está dizendo aqui o seguinte: seu pai pode ter sido o pior pai do mundo, mas toda aquela condenação sobre a vida dele, que talvez ele experimentou, se não se arrependeu em vida, isso não está destinado a você. Não, mas meu avô morreu assim, meu pai morreu assim, meu irmão mais velho morreu assim. Você mudou de vida? Você se arrependeu? Você mudou o caminho? Essa maldição não está sobre a sua vida. Aí versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Já ouvi um monte de gente dentro da igreja, gente séria, dizendo assim: não, isso que eu vivo é porque há uma maldição sobre a minha família, os meus pais sofreram a mesma coisa, os meus avós sofreram minha mãe falava que os meus bisavós. Para com isso, você mudou de vida, você se arrependeu, você mudou o rumo da família, então essa maldição não está sobre a sua vida. É claro, irmãos, eu sempre falo isso aqui, é claro que decisões erradas, que você toma hoje, assim como na minha vida, assim como na vida da Marisa e na maioria de vocês aqui, decisões erradas que os nossos pais, os nossos avós tomaram, isso gera consequências para nós. Eu conheço alguns de vocês aqui, que tiveram avós riquíssimos,
Mas uma decisão errada lá do avô, pesou sobre o pai, e agora pesa sobre você. Você tinha uma fortuna de herança, você tinha algo. Conheço gente aqui, famílias aqui, que os avós eram gente muito bem sucedidas em um monte de área da vida. E uma decisão errada do avô trouxe consequência para o filho, automaticamente consequência para o neto. Então todas as decisões, se eu tomar uma decisão errada hoje na minha vida, uma decisão grave, eu posso marcar a vida das minhas filhas, consequentemente marcar a vida dos meus netos também. Agora a maldição hereditária, jamais. Olha versículo 21, mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, e não será morto. E quando, nesse sentido aqui, fala a respeito de morte, não está falando só de morte física não, que muitas vezes é morte física, mas é a morte espiritual, mas é a morte nos sentimentos, é a morte profissional, é a morte em todas as áreas, e muitas vezes combina com a morte física, literalmente. Então voltando aqui, mas se o perverso se converter, então ainda que você tenha começado mal, a influência do meu pai foi muito ruim para mim, a influência da minha mãe foi muito ruim para mim, ainda que você tenha começado mal, a Bíblia está dizendo aqui, que se arrepender, certamente viverá e não será morto. Eu já contei que talvez alguns de vocês não saibam, irmãos. A minha mãe, ela tinha um problema. Minha mãe trabalhava, ficava o dia inteiro fora. E olha só que coisa doida. A minha mãe várias vezes ela ligava, mandava mensagem, mandava alguém, ou então ela chegava em casa e falava assim: alguém deitou no meu travesseiro hoje? Pegou meu travesseiro? Aí, mãe, eu estava lá no seu quarto vendo televisão, não sei o que, alguns irmãos. A minha mãe, se alguém deitasse no travesseiro dela, ela sentia dor de cabeça na hora. Era assim, um negócio, algo espiritual. O único que podia deitar no travesseiro da minha mãe era eu. E eu tinha o maior orgulho disso. E ela falava: eu não quero que ninguém deita no meu travesseiro e tal. Se deitasse, ela podia estar em outro lugar, em outro estado. Deitasse, ela sentia dor na hora. E o porquê disso, irmãos? Por que só eu podia? Eu era filho caçula, e minha mãe, ela ficou internada num terreiro de macumba durante 3 dias, para fazer aquele sacrifício lá, e eu fui junto com ela. Eu era o caçula, e eu passei 3 dias com ela lá, sendo consagrado. Então, a minha mãe tinha algumas coisas, e eu não vou entrar em detalhes aqui, minha mãe tinha algumas coisas espirituais, que os únicos que podiam, que ela não tinha esse problema, era eu, porque eu passei lá o tempo com ela. Então assim, a maldição que estaria sobre a vida da minha mãe, isso não pode prevalecer na minha vida, porque quando chegou em mim, isso foi quebrado, o dia que eu conheci o Senhor Jesus, isso foi literalmente quebrado. Hoje, quando o demônio se manifesta diante de mim, aquele demônio que a minha mãe foi buscar lá no terreiro quando eu era pequenininho, eu já tinha um pouquinho de entendimento, tinha uns 5, 6 aninhos, hoje aquele demônio que eu via lá, quando ele aparece diante de mim, eu falo: sai em nome de Jesus. Ele põe a mãozinha dele para trás e arreda o pé. Assim como você também. Quando você estiver num lugar, não liga para o pastor, não. Vou ligar para o Mauri, eu vou ligar para o Everton, vou ligar para o Baiano. Não, você tem autoridade. Fala: sai em nome de Jesus. E tem que sair. Negócio, tem uns crentes aí que vê demônio e corre, Everton. Liga para o pastor. Ligar para mim, eu falar: expulsa você aí, irmão. Que negócio é esse? Pastor, mas está dando bufetada, está quebrando. Expulsa! Oxe, que negócio é esse? E tem que sair. Então assim, isso foi quebrado. Eu estou dizendo isso, sabe, irmão? Estou falando da minha vida, essa experiência, que é uma experiência forte, para você entender que não há condenação hereditária, que não há maldição. E a Marisa tem umas também. A Marisa tem. A mãe dela vestia ela de... Posso falar, Marisa? Posso falar? Vocês não sabiam? A mãe dela fazia uma vela do tamanho dela e todo ano vestia ela de anjinho e levava lá para a Aparecida do Norte. Ela ficava segurando a velinha do tamanho dela. Aí só voltava quando a velinha derretia toda. Várias vezes, né, Marisa? Você tem essas fotos aí para a gente trazer a semana que vem, não? Ela acabou com todo esse arquivo, irmãos. Então assim, mas se o perverso se converter de
todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Não há condenação nenhuma. Não há condenação nenhuma. Toda a condenação, toda a maldição hereditária, tudo aquilo que você ouviu na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado, lavou tudo. Lavou tudo. E versículo 22, para a gente encerrar: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Pastor, eu nasci na macumba, pastor, eu nasci no adultério, pastor, eu sou filho de amante, pastor, toda a condenação, a partir do momento que você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, não haverá lembrança contra ela, pela justiça que praticou, viverá. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida, meus irmãos. Essa é a promessa de Deus. Deus tem o melhor para o nosso casamento, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para os seus filhos. Pastor, eu errei tanto lá quando os meus filhos eram pequenos, eu errei tanto com eles. Há tempo de consertar, há tempo de consertar. Você está vivo ainda? Eles estão vivos ainda? Há tempo de consertar. Pastor, eu errei tanto no meu casamento, sua mulher não foi embora ainda? Há tempo de consertar. Pastor, eu errei tanto com meu marido, ele está lá ainda, não foi embora? Não, está aí, então há tempo de consertar. E se ele foi embora, ainda há tempo de consertar ainda. Há tempo. Pastor, eu errei tanto na minha vida financeira, errei tanto com as finanças da minha família, a gente está num buraco. Há tempo de consertar. Se o perverso se converter de todos os seus pecados, se arrepender, guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.